Bom, é simples. Quando você faz um experimento, nós estamos falando de mais simples, né? Mas isso aqui envolve qualquer tipo de experimento. As perguntas que você quer respostas. Os tratamentos que você usou no experimento são diferentes ou têm o mesmo efeito? Existe um tratamento melhor? Normalmente a gente pergunta isso, né? Quem foi o melhor? Qual foi o melhor? Na verdade, na pesquisa nem sempre interessa o melhor. Interessa como que todos se comportaram. Então eu preciso de ver os outros tratamentos como se comportaram. A informação é mais geral do que apenas o melhor. E outra coisa, um tratamento para ser melhor, não basta ele ganhar ou você avaliar apenas uma variável resposta. Ele pode ter se destacado nessa variável resposta, mas em outra, ele pode ser o pior deles. Então, a gente não usa estatística o melhor, tá bom? A outra pergunta é, como que eu faço para medir a precisão do experimento? Então, nós vamos tentar responder essas duas perguntas. Para isso, nós vamos usar 2 passos. O primeiro passo, nós vamos formular umas hipóteses estatísticas. E essas hipóteses têm aí o padrão delas. Você só vai entender a ideia. O que eu quero saber é se os tratamentos têm o mesmo efeito sobre a variável resposta. Essa é a minha hipótese H0. E a minha hipótese alternativa é que pelo menos 2 tratamentos apresentem diferentes efeitos sobre a variável resposta. Ou seja, não precisa que todos os tratamentos sejam diferentes. Basta 2 serem diferentes para que a H0 seja rejeitada. Então, se você aceitar essa hipótese, você já tem a resposta para o seu experimento. Os tratamentos apresentam o mesmo efeito sobre a variável resposta. Se você rejeita o H0, a resposta para o seu experimento, ou o resultado, está no HA. Pelo menos 2 tratamentos apresentam efeitos diferentes sobre a variável resposta. Então, esse é o primeiro passo, simples assim. O segundo passo também é simples. É fazer um teste dessas hipóteses. Ver se você vai aceitar ou rejeitar a H0. Para isso, basta preencher essa tabelinha aí, ó. Essa tabelinha chama tabela da análise de variância. E ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Não muda, vai ser assim todo o curso. E várias linhas. No caso aqui, eu fiz a menor delas. É uma tabela que tem 6 colunas e tem 3 linhas. A última linha é uma linha de total. Então, na verdade, você vai trabalhar com 2 linhas. Vai comparar 2 coisas nessa tabela. A mais simples é essa aí. Então, essa semana você vai fazer uma tabela dessa e preenchê-la. Fontes de variação no experimento é o que está provocando variabilidade dos dados. Você olhar os seus dados, você vai ver que tem números diferentes. Por que eles são diferentes? Quais as variáveis que provocaram? Então, nós vamos colocar isso na primeira coluna. Graus de liberdade, um item estritamente estatístico. Somas de quadrados é uma medida de variabilidade dos dados. Vou calcular o tamanho da variabilidade dos dados. Quadrados médios também é uma medida de variabilidade, só que ela pode ser comparada. Somas de quadrados eu não posso comparar uma com a outra. E a comparação entre elas vai dar um F calculado. Então, esse F calculado é uma estatística, um número que nós vamos achar em cada tabela dessa. Aí, eu vou numa tabela, em cada tabelinha dessa, vou numa tabela estatística e acho um F tabelado, um F teórico. O que eu vou fazer é comparar o F calculado, com os dados do experimento, com o F teórico de uma tabela estatística. Com essa comparação, eu sei se eu vou rejeitar ou aceitar H0. Para ficar mais simples, aqui vou usar esse exemplo que a gente já quase que decorou ele, que é dos substratos para mudas de café. E tivesse obtido essas médias aí, ó. Olha para você, a primeira parcela aí, que era o substrato B, tinha 2 mudas, lembra? E eu medi as 2, somei, dividido por 2, deu 24 centímetros. Na outra parcela ao lado era o substrato C. Eu medi as 2 mudas, somei, dividi por 2, deu 17,5 centímetros. E assim por diante, eu tenho aí 20 dados. O que eu faço com esses números? Se você olhar esses números aí, você consegue enxergar alguma tendência? Para esse exemplo, então, H0. Os substratos apresentam o mesmo efeito sobre a altura das mudas.
Eu não estou dizendo que os substratos são iguais, porque eles são diferentes. Um tem matéria orgânica, outro é comercial. Eu estou dizendo que os substratos apresentam o mesmo efeito sobre a altura das mudas. Quer dizer, se um ajudou ela a crescer X%, os outros também vão ajudar X%. Essa é que é a minha premissa. Eu não sei se ela é verdadeira. Estou afirmando e vou testá-la. É assim que funciona o teste de hipótese. Alternativa. Pelo menos 2 desses substratos apresentam efeitos diferentes sobre a altura das mudas. Ou seja, eu peguei o objetivo do experimento, que era, quero saber se existe um substrato que dá uma muda maior, com maior altura. Esse era o objetivo. Peguei esse objetivo e transformei numa hipótese, só mudei a redação. Todos os substratos apresentam o mesmo efeito sobre a altura de muda. O H0, nós chamamos de H0, ou hipótese de nulidade, para você lembrar, que essa hipótese é aquela que sempre diz que é tudo igual. Não tem nenhum melhor do que o outro, nem pior. Vai ser sempre assim. A alternativa é aquela que diz que tem pelo menos 2 diferentes. Não precisa ser todos. Basta que 2 sejam. Agora, eu passo para a tabela da análise de variância. Essa tabela, eu vou preenchê-la com valores, comparar o F calculado com o F tabelado, e vou saber se os substratos têm o mesmo efeito, ou se pelo menos 2 deles são diferentes. Então, na primeira coluna, eu sempre coloco, na primeira coluna, nas fontes de variação, a primeira fonte de variação, olha na primeira linha, os tratamentos. Então, se você escrever tratamentos aí, tudo bem, vai ser sempre os tratamentos aí nessa primeira posição. Eu estou pensando que os meus substratos podem fazer com que uma planta seja mais alta, o outro substrato pode nem tanto, então vai dar uma variação entre elas, eu quero medir. Se a variação for 0, eles têm o mesmo efeito. Se a variação for grande, é porque tem pelo menos 2 diferentes. Então, vou medir a variabilidade e vou falar, a variabilidade aqui é 0, então é tudo igual. Não tem um substrato melhor do que o outro, nem pior. Mas, se um deles for melhor, ele vai dar uma muda mais alta. Aí vai dar variabilidade para os substratos. O problema é que no experimento não são só os substratos. Tem outras variáveis que você não controlou, ou tentou controlar e não percebeu que não controlou, ou variações do acaso. Esse tipo de variáveis que você não controlou, ou que apareceu ali por acaso, vão formar o resíduo. Ora, então, no exemplo mais simples, eu tenho meus tratamentos e o resto. E aqui embaixo, a última linha, é a totalização. A tabela tem uma cabeça com o título das colunas e tem um pé com a totalização de cada coluna. Se você fez um exemplo de adubação, doses de adubo em feijão. Então, aqui em cima, no lugar do substrato, vai ficar doses de adubo. Aqui embaixo vai ficar resíduo, aqui embaixo vai ficar todos os dados. Eu vou começar pela coluna das somas de quadrado. Nós vamos fazer essa semana, essas telas que estão com fundo verde, são as coisas que nós vamos fazer só essa semana e semana que vem. Vocês não precisam de guardar isso aqui, não precisam de decorar as fórmulas, não precisam de decorar as tabelas. Como que eu faço? Olha lá. Peguei o croquis que eu fiz com meus dados, anotei no croquis mesmo, né? Estou lá no laboratório, anoto no papel, no croquis mesmo. Aí trago para o escritório. Chega aqui, eu dou uma organizada nos dados. Do croquis, ele vem para essa tabelinha organizada aqui, ó. Aqui as repetições, nas colunas os tratamentos, aí eu coloco as repetições de cada tratamento. Vou repetir ela aqui. Depois que eu organizei essa tabela, eu já não preciso do croquis mais. Aí eu acho o total de cada tratamento. Coloquei no primeiro total, que deu 58,5, um 4 aqui no pezinho dele como índice. Esse 4 é para lembrar que esse 58,5 é uma soma de 4 dados. Aqui é o dado original, cada um é a média de duas mudas. Mas esse aqui foi a soma de 4 dados originais. E assim por diante. Esse último aqui que está fora da tabela, 417,8, é a soma de todos os dados da tabela, ou de todos os totais. Então, ele vem de 20 dados. Na linha de baixo, eu já coloquei as médias aqui para cada substrato. Então, é a altura média de todas as repetições. Olhando essa linha das médias aqui, você já começa a enxergar alguma coisa. Opa!
substrato A deu uma média de 14 e pouco. O B já deu 24, então o B parece que é um substrato melhor que o A. Parece. Como tem o erro experimental, eu não sei se essa diferença foi provocada pela diferença do substrato ou pelas outras variações que estão lá no resíduo. Por isso que eu tenho que fazer o teste estatístico, para saber se essa diferença foi provocada por quem. Então, aqui dá para ter um sentimento de diferença, mas não uma quase certeza, não com um nível de confiança, que vai ser o teste que vai te dar isso. Veja que eu coloquei as médias aí com todas as casas decimais. Vocês vão ver que nós não vamos usar todas. Soma de quadrado ou variabilidade de todos os dados. Como que eu calculo? Eu pego cada dado da tabela lá. O 14, o 24, o 22, cada um deles até o último. E vou elevando ao quadrado. Depois que eu peguei todos, eu pego todos novamente e somo. 14, 24, até o 22 de novo. Somo primeiro, depois eu elevo a soma ao quadrado e divido por 20, que é a quantidade de dados. Se eu somei 20 aqui, eu divido por 20. Deu 551,072,000, esse é o número que deu na minha calculadora. Isso aqui é centímetros quadrados. Essa é a soma de quadrado de todos os dados, quer dizer, toda a variação que tem no seu experimento. Vamos ver que parte dessa variação foi provocada pelos substratos. Posso usar as médias. Como ela tem precisão diferente, pode dar dízima periódica, eu vou fazer os cálculos, ao invés de fazer com as médias, vou fazer com os totais. O total de cada tratamento não tem aproximação. Então, o resultado que eu vou achar aqui vai bater exatamente com o do computador. Então, olha como que fica. 58,5 ao quadrado, 58,5 ao quadrado, só que 58,5 é a soma de 4 dados, então eu tenho que dividir por 4. Depois eu pego 96,7, elevo ao quadrado, divido por 4, porque ele também veio de 4, e assim por diante até o último, 101,7. Depois eu subtraio uma fração. É a mesma da fórmula anterior. Esse aqui deu 443,34,342,000. Quer dizer, do 551, isso aqui foi provocado pelos substratos. Um substrato tem uma diferença do outro. Eu não sei se isso é muito ou pouco. Se o total foi 551 e o substrato provocou isso, a diferença é o resto, é o resíduo. Então, resíduo você não tem fórmula, você acha por diferença. Deixa ele por último, que a fórmula dele é mais trabalhosa. Mas como eu acho os outros da maneira sempre parecida com essa, eu deixo ele por último, fica facinho de achar. Achei os 3 valores aí. Aí agora eu vou levar esses valores para a tabela 1, lá na coluna de somas de quadrado. Só que eu não posso levar com todos os números que saem aqui na sua calculadora, ou com todas as casas decimais que saem aqui no computador. Mesmo fazendo com o computador, na hora que você for montar a tabela, que a tabela você vai montar na mão, ou editorar, ou editar, mas você vai ter que fazer uma finalização, fazer uma arte final na sua tabela. O número de casas decimais aqui tem uma regra. Depois que eu colocar esses valores na tabela 1, as outras colunas você acha na própria tabela 1, talvez até sem usar a calculadora. Então, vamos falar das casas decimais. Não esqueça essa regrinha aí, tá? Isso é uma maneira, isso aí vem da regra de algarismos significativos. O número de casas decimais na coluna das somas de quadrados e na coluna dos quadrados médios vai ser o dobro do número de casas decimais dos dados originais. Esse exemplo 1 aí, os dados originais tinham uma casa decimal. Eu estava pesando lá e anotando só uma casa. Então, essa casa decimal dos dados originais depende do aparelho de medida que eu usei, depende da precisão. Se for uma balança de alta precisão, teria mais casas. Ou se for um paquímetro, teria uma altura com mais casas decimais. Mas eu devo ter usado uma régua, então eu peguei só uma casa decimal. Essa é a precisão dos números, não pode aumentar. Como é que uma calculadora vai aumentar o número de casas decimais se a régua que você usou tinha uma casa só? Não tem mágica. Então, a regra é essa. Nas somas de quadrado, nós usamos o dobro, porque o dado vai ser levado ao quadrado. Então, 551,07 vai para 551,07. Eu não joguei as outras casas fora, não. Eu fiz a aproximação da calculadora. A aproximação da calculadora é assim. Ele pega o número, vê quantas casas você vai ficar com 2 casas. Ele vê a última que você vai abandonar. Se ela for 5 para cima,
ele aumenta uma casa no último dígito. Por exemplo, 551.072. O 2 é o último que você vai abandonar para ficar com duas casas. Como ele é menor que 5, fica 551.07. 443.34.2 fica 443.34. Se o último aqui fosse 107,735, se usar ao invés do zero, esse último zero aqui fosse 5, ficaria 107,74. Quando os dados originais forem inteiros, quer dizer, não tiver nenhuma casa decimal, você vai usar duas casas decimais nas somas de quadrados e nos quadrados médios. Essa é uma exceção à regra, porque o dobro de nenhuma seria nenhuma. O F calculado e o F tabelado, geralmente, nós usamos com duas casas decimais. Não precisa mais do que isso. Então, aqui, ó, já comecei a preencher a tabela. O título tem que ser conciso e autoexplicativo. Então, análise de variância para a altura de mudas, eu estou analisando a altura de mudas, em centímetro. Aqui estão as somas de quadrado. Agora eu vou começar com o grau de liberdade. Um macetinho para achar grau de liberdade, não tem fórmula não. Você vem aqui na fonte de variação, vê o que está escrito, olha no seu experimento quantos tem e tira 1. Então, substrato eu tenho 5, menos 1, 4 graus de liberdade. Quando fala grau de liberdade, eu penso que grau de liberdade é quantidade de informação. Quanto mais graus de liberdade, melhor. Em qualquer caso, experimento, levantamento de amostragem, pesquisa, ou seja, quanto mais graus de liberdade, quer dizer que você pegou mais dados, mais informação. Esse é o que basta. E como que calcula? Do resíduo, ao invés de usar a formulazinha mais complicada, eu uso um macete, eu vou primeiro no total. Todos os dados, vejo quantos dados são no total, são 20, tiro 1. Dá 19 graus para o total. E o resíduo eu acho por diferença, 19 menos 4, 15 graus de liberdade. Então, tem 4 para substrato, 15 para resíduo, 19 para todos os dados. Graus de liberdade. Agora, eu já posso achar os dados da coluna dos quadrados médios. Eu pego a soma de quadrados do substrato, divido pelo grau de liberdade do substrato. Você pode fazer aqui ou pode fazer no rascunho com aqueles dados com mais casas. Se der a diferencinha, vai ser na última casa, muito pequena e irrisória. Então, eu já faço direto aqui. Como é que eu acho o quadrado médio para o resíduo? Pego a soma de quadrados do resíduo, divido pelo grau de liberdade do resíduo. Como eu faço o quadrado médio para o total? Não faço, não precisa. Então, vamos para o F calculado. Como que eu acho o F calculado? Você vai achar o F calculado para os substratos, porque você está fazendo um teste com os substratos. Para achar o F calculado, você pega o quadrado médio do substrato, divide pelo quadrado médio do resíduo. O F calculado tem esse nome porque ele foi calculado, ele foi achado com os seus dados. Esse da tabela, nós vamos ver numa tabela chamada tabela da distribuição F. Colocar esse nome F em homenagem ao Fisher, que criou essa metodologia. Quem criou essa tabela foi um estatístico chamado Snedecor. Então, ela chama tabela F de Snedecor. Como que usa essa tabela? Ela tem linhas e colunas. Está vendo a seta aqui na coluna? A coluna, você pega o grau de liberdade dos tratamentos, ou dos substratos. Aí, o grau de liberdade, tinha 4 lá. E a linha, você escolhe a linha do grau de liberdade do resíduo. Então, você cruza o grau de liberdade dos tratamentos, nas colunas, com o grau de liberdade do resíduo na linha. Onde cruzou, 306, você coloca na tabela. E não sei se você percebeu, esqueci de falar, aquela tabela que eu usei é a tabela com alfa igual a 5%. O alfa é a probabilidade de cometer o erro tipo 1. Isso quer dizer que o resultado do meu teste, eu vou ter vou ter uma quantidade de 95% de confiança, um nível de 5% de significância, ou 95% de confiança. Aí eu comparo os dois, o F calculado com o F tabelado. Se o F calculado, o seu, for menor que o da tabela, ou igual, você aceita H0, com 95% de confiança que você está tomando a decisão correta. Se o seu F calculado, se o seu for maior que o da tabela, você joga fora o H0, com 95% de confiança. Quando acontece do seu F ser maior que o da tabela, igual esse exemplo, você coloca um asterisco nele aqui. Esse asterisco, em todo o mundo, não só no Brasil,
O pessoal sabe que esse asterisco quer dizer significativo ao nível de 5%. Ou seja, a pessoa, quem fez o experimento, vai rejeitar H0 ao nível de 5%. Não precisa nem pôr legenda na tabela. Esse asterisco já é mundialmente aceito. Ora, então, nós temos a nossa primeira resposta. Como o seu F calculado com os dados do seu experimento deu maior que o teórico, o seu experimento está dizendo para você que existem pelo menos 2 substratos com efeitos diferentes. É o que está escrito lá na hipótese alternativa. Quando o teste dá significativo, o seu resultado está na hipótese alternativa. Quando dá não significativo, a sua resposta está no H0. E o erro experimental? O erro experimental, na verdade, é um resíduo. O efeito das variáveis que não foram controladas e do acaso nos dados coletados é o que está lá no resíduo. Na verdade, o valor dele, você vai na coluna do quadrado médio e vê o quadrado médio do resíduo, deu 7,18. Essa é a medida do erro experimental, é o tamanho dele. 7,18 é muito ou pouco? Depende. Quer dizer, fica difícil para a gente saber, porque essa ideia é centímetro quadrado. Se fosse em quilograma, seria quilograma quadrado. É difícil para a gente falar se é grande ou pequeno o erro. E isso é importante, eu preciso. Então, nós vamos estudar o erro de uma outra maneira. Vamos pegar esse valor e vamos interpretá-lo através de uma outra medida que vocês aprenderam na básica. Vamos lembrar aqui. O coeficiente de variação. Eu pego o quadrado médio do erro, extraio a raiz quadrada dele, divido pela média geral e transformo em porcentagem. Veja que está em verde, que você não precisa decorar essa fórmula. É só saber que o coeficiente de variação, quando ele for menor que 20%, que é o que a gente usa hoje na prática, é um valor empírico. Isso não tem nos livros. Mas a gente usa isso na prática. Quando ele for menor que 20%, o seu experimento apresentou uma boa precisão. Olha como que ele foi calculado aí. A sua resposta vai ser: o experimento apresentou boa precisão. Se der maior que 20%, o experimento apresentou baixa precisão. Mas continua. Coloca desse jeito e mais para frente nós vamos explicar no que isso aí implica. Ora, então, nós temos os dois resultados. Existem pelo menos 2 substratos com efeitos diferentes na altura de mudas e o experimento apresentou boa precisão. Legal, o experimento com boa precisão, o pessoal vai gostar de você. Agora, esse primeiro resultado aí, eu acho que ele não é muito prático não, né? Não é prático falar que tem pelo menos 2 diferentes, você falar para alguém, a pessoa vai, mas aí não adianta. Quem é quem? Então, nós precisamos saber o efeito dos tratamentos, qual que está em primeiro, em segundo, terceiro, empatado, etc. Então, nós precisamos trabalhar um pouco mais. Só que não vai ser hoje.